Boa noite, bem-vindos a mais um Sistema Tático. Mais uma vez trazemos pessoas ilustres do nosso futebol e não só de outros desportos também. Privilegiamos precisamente este espaço para uma conversa saudável e sem grandes pressões, sem grandes polémicas, mas a conhecer as pessoas, que é aquilo que nos importa, é conhecer as pessoas que tiveram muito prestígio nesta terra. Mais uma vez refiro que este programa tem um patrocínio exclusivo da Johnny Portugal, que nos apoia desde o primeiro minuto, e também nos últimos 5 minutos, 10 minutos, se quiserem fazer perguntas ao meu convidado de hoje, terei todo o gosto, irei recebê-las aqui no meu telemóvel e ele com certeza irá responder. E quem tenho hoje, como convidado comigo aqui esta noite, uma pessoa que todos conhecem, o Jorge Regadas, grande jogador de futebol aqui na nossa zona, treinador de futebol de carreira. Boa noite, Jorge. Antes de mais, obrigado por teres aceito este meu convite. E claro que somos amigos há tantos anos, vamos tratar por tu, porque não tem outra lógica, não seria. Eu começava esta entrevista precisamente para perguntar, porque eu tive a fazer alguma pesquisa e há muita informação de Jorge Regadas como treinador, alguma como jogador, mas nas camadas jovens não há, a tua formação foi mesmo em Friamundo, nas camadas jovens. Podes contar um bocadinho como é que começaste a gostar de futebol? Muito boa noite e é um prazer estar aqui contigo. Depois eu comecei com 14 anos no Friamundo, como juvenil. Na altura era a idade como se poderia começar a jogar. E depois joguei 2 anos nos juniores e penso que o meu primeiro jogo como sénior no Friamundo que foi aos 16 anos. E a partir dos 17 já fazia parte da equipa principal, chamemos-lhe assim, do Sport Clube Friamundo. Eras um médio criativo, um médio que gostava de ter a bola no pé, bom de bola. Como é que te classificavas como jogador? Como é que tu podes agora, ao fim destes anos todos, quais as tuas características que tu gostavas mais de ti como jogador? Bem, eu era um jogador, eu sinto que isto sem qualquer tipo de vaidosismo, eu sentia que a minha maior arma era a inteligência que eu punha dentro do jogo. Ou seja, eu não era um jogador muito combativo, não era um jogador com um grande pontapé, não era um jogador agressivo, agora era um jogador que tinha uma leitura de jogo, penso eu, um bocadinho acima da média. Era um jogador que aparecia muitas vezes em zonas de finalização. Eu jogava no meio campo, muito embora com uma missão mais ofensiva, mas fazia muitos golos por época, e penso que era devido, na verdade, à forma como eu conseguia ler o jogo dentro do campo. Sabia sair das marcações, sabia distrair os adversários, fugia muitas vezes para zonas menos protegidas pelo adversário para aparecer nos momentos certos. Portanto, penso que essa seria uma das minhas características, e ver que um jogador de meio campo com um pontapé fraco como eu tinha, fazer os golos que fazia, na verdade, era porque havia outras características que me faziam ultrapassar isso. Eu lembro-me de alguns jogos de Friamundo, mas lembro-me da altura em que passaste por Paços Ferreira, realmente lembro-me porque era aquele tipo de jogador daquele género que hoje diz, dá-lhe a bola que ele distribui, ele é que pensa ao jogo. Não tinha realmente um ele pontapé, nós às vezes dizíamos, de cabeça, finalizar de cabeça. Nem sempre, também não aparecia umas zonas mais de distribuição, exato, de entendimento. Mas realmente eras o tecnicismo e a tua visão de jogo era o que sobressaía precisamente principalmente na altura que jogaste no Paços Ferreira. Tiveste passagens por vários clubes da segunda divisão, sempre com bastante notoriedade. O que é que faltou para dar o tal salto que tu merecias na altura, porque qualidade tinhas para isso? Faltou sobretudo a minha vontade, e aliás eu tive sempre uma forma de estar na vida, quer no futebol, quer na minha vida, em que só estou onde tenho prazer, só estou onde sou feliz. Eu posso contar um episódio, quando vim jogar para o Paços de Ferreira, foi o Dr. Moreira Lobo quem me contratou. Eu tinha saído do Penafiel, tinha assinado 3 anos pela Académica de Coimbra e decidi que não queria ir para Coimbra. O convite do Dr. Moreira Lobo, ao contrário daquilo que poderiam pensar um jogador de Friamundo e criado no Friamundo ter desejos
e ter vontade e pensar que se sentiria feliz em Passos de Ferreira era qualquer coisa inimaginável. Mas o que é certo é que eu senti, até pela abordagem que ele me fez, aliás, devo dizer, e honra-lhe seja feita, foi o presidente que tive, que em termos de organização, de visão de futuro, de seriedade, marcou-me profundamente e foi ele, na verdade, a pessoa que mais impacto teve na minha vontade de representar o Passos de Ferreira. Então, aquele passo para Coimbra podia ter sido também decisivo, se calhar, não? Sim, mas antes de Coimbra, eu lembro-me, quando fiz a minha primeira época no Friamundo, com 14 anos, cheguei a... Não assinei, porque na altura não... Nem se podia assinar. Exato, mas eu tive desde Leixões, Boa Vista, Futebol Clube do Porto, na altura todos a conversarem com o meu pai, e o meu pai teve sempre a sensatez de me dar conselhos, mas deixar, mesmo jovem, que as decisões fossem sempre minhas, e eu na altura sentia-me feliz em Friamundo, portanto nunca troquei. Portanto, eu tive muitos convites, imensos convites ao longo do meu percurso como futebolista, mas sinceramente, aliás, prossegui essa forma de ser como treinador. Só jogava onde era feliz e só treinava onde também sentia que podia ser feliz. Mas vamos continuar a falar um bocadinho ainda como jogador, lá chegaremos como treinador. Nos todos os clubes onde passaste, qual é talvez o plantel que mais te lembras pela qualidade? E já agora também o treinador que mais te marcou? Eu sei que tinhas um especial gosto pelo Ferreirinho, ou estarei enganado? Não estás enganado. Foi na verdade um homem que me marcou, um homem de diálogo, um sabedor profundo de futebol. Os treinos dele faziam com que nós sentíssemos um prazer imenso naquilo que fazíamos e transportávamos para o jogo as ideias que ele tinha do futebol simples, de um futebol de dois toques, daquilo que nós começámos muito mais tarde a ver, fazer uma comparação, evidentemente, sem ser igual, mas já era parecido com aquilo que fazia, por exemplo, o Barcelona do Guardiola. Aproximação ao tiki-taka do... Ele era alguém que sentia, ele tinha tanto prazer em ver a equipa jogar bem, que depois falhava, e aí na verdade, nesse aspecto, será o único aspecto menos positivo que ele tinha, que era o prazer do bom futebol estava acima da ambição de, por exemplo, uma subida de divisão. Eu penso que eu estive 5 anos no Passos de Ferreira, 4 anos treinado pelo Ferreirinha. Se o Ferreirinha abdicasse em certos momentos e em certos jogos da beleza, do bonito que o futebol tem, e tivesse, mas isso era na verdade o prazer que ele tinha. Ele não pensava que era mais importante, por vezes, o resultado do que a exibição. Mas foi, na verdade, um treinador que me marcou. Eu lembro-me bem do Ferreirinha. Ele tinha muita fama para manter a técnica para ele era superior à tática e à agressividade e tudo. A técnica, o jogar no pé, o jogo bonito, não era? O jogo bonito. Quem só jogava com ele quem gostava de jogar futebol, não era assim que exatamente. Aliás, ele dizia-nos que já havia, na altura, alguns treinadores que para quem o aspecto tático era extremamente importante, e físico na altura também, mas o Ferreirinha dizia-nos que joguem com prazer, joguem com alegria, façam aquilo que pensam que conseguem fazer, não tenham medo de errar. Aliás, eu tinha uma vontade muito grande, foi o treinador que mais me pôs à vontade no jogo, porque ele dizia: Jorge, tu fazes coisas que, se errares, não estejas preocupado, a seguir fazes a mesma coisa, porque vai-te sair bem certamente. Portanto, libertava-nos completamente. Faltava-nos depois o resto. Se estivéssemos a ganhar 1-0, por exemplo, quase aos 90 minutos, continuavam a jogar bem, saber parar o jogo, sem proteger, claro. Íamos mais depressa à procura do segundo golo do que defendermos 1-0.
Exatamente, um bocadinho de lirismo que ele tinha, mas foi na verdade um homem marcante, que marcou a minha carreira, quer como pessoa, quer como treinador. E plantel? Frimundo, tiveste bons plantéis, grandes jogadores que jogaram contigo em Frimundo. Passos também tiveste? Qual é um plantel assim que te lembras? Assim? Eu tive em Friamundo, na verdade, aliás, quando muito jovem, quando comecei a jogar nos séniores, eu tive colegas fantásticos e com uma qualidade extraordinária e evidentemente que não me lembrarei de todos, mas falar num Júlio Guerra, falar num Zé Maria Viana, falar no Fernando Viana, Já o Ernesto. O Ernesto, ainda meu primo, um homem com uma velocidade tremenda, muito embora o jogador que mais me marcou, que eu mais gostava de ver jogar e jogava quase na minha posição, muito embora um bocadinho mais defensivo, mas que me marcou muito, foi o Fernando Viana. Era um jogador que eu adorava ver jogar, rebelde, mas com uma qualidade muitíssimo grande. Isto já para não falar no Martinho, ainda cheguei a treinar e penso que ainda fiz um jogo com um ou dois jogos com o falecido Venâncio, que era também que depois foi o teu treinador em Passos Ferreira. Exatamente, era um ponta de lança fantástico, um homem com um pontapé fantástico, rápido, batia nos defesas, era na verdade era quadrado, bem entroncado também, e depois curiosamente foi treinador adjunto de Ferreirinha. Eu quando comecei a jogar... Eu queria pegar nisso precisamente porque vais falar numa coisa que se calhar que eu já tinha aqui apontado também a falar. Tu, quando foste contratado pelo Passos Ferreira, se calhar para o Tom Moreira Lobo, foi uma contratação muito sui generis, muito esquisita. Porque contratar um jogador com qualidade, sabendo que ele trabalhava no Banco de Angola, que quase não podia treinar fazer nenhum treino durante a semana. Conta-me bem essa história, que eu sei que tu fazias treinos à parte, com amigos e tudo. Sim. Se calhar fazias treino conjunto à quinta-feira, sei lá, digo eu, não é? Sim, eu quando vim para Passos de Ferreira, eu trabalhava no Banco de Angola, no Porto, na Praça Dom João I, no Departamento de Imigração. E não tinha possibilidades de vir treinar. Os treinos normalmente ou eram de manhã e muitas vezes de tarde também, mas o treino da tarde normalmente começava às 3 horas e eu não tinha possibilidades de vir. E então eu treinava com o Venâncio, era o adjunto do Ferreirinha, e para não treinar sozinho, eu lembro perfeitamente, para não treinar sozinho, o Venâncio captava um rapaz, um grande amigo meu. Amigo nosso. O Zezé do Reftol, que treinava comigo. E então era um treino para ele, certamente maçador, porque era à base da corrida. Claro. E ele não gostou muito de correr. Eu também não. Também não, exatamente. Mas ele tinha que me acompanhar, fazia aquele sacrifício sob o ponto de vista físico. Mas claro. eu penso até pela idade que ele tinha, certamente que sentia claro, o prazer e o orgulho exatamente. De estar a contribuir também para fazendo companhia a um jogador da equipa sénior. E é curioso que já éramos amigos, já nos conhecíamos, não havia uma amizade grande. A partir daí criei uma amizade muitíssimo grande com ele, e quer ele, quer o Venâncio, às vezes nos fins dos treinos íamos fazer os nossos lanches, tudo isso, portanto, e foram momentos fantásticos, sinceramente, que eu passei aqui em Passos Ferreira. Um bocado diferente, mas realmente isso só prova a qualidade que tu tinhas para que o treinador permitisse. À quinta-feira, acho que fazias um esforço. Sim, vinha mais cedo um bocadinho, fazia o treino conjunto à quinta-feira. E depois havia aquilo que hoje ninguém me levará a mal de dizer, porque o Ferreirinha... Não era fácil para um treinador chegar ao domingo e pôr a titular um jogador que só treinava uma vez por semana com toda a equipa. E havia, naturalmente, se calhar comigo, passar-se-ia ao mesmo, muito embora a minha mentalidade seja um bocadinho diferente, mas havia algumas azias, logicamente, que olhavam de lado. Então aqui o menino só vem uma vez, chega ao domingo e joga sempre. Mas depois também rendiam-se. Mas depois, claro, os resultados apareciam, as exibições apareciam, logicamente com a ajuda de plantéis e de jogadores fantásticos que eu tive como colegas aqui em Passos de Ferreira. Por exemplo, desde o primeiro ano, ainda não era o Ferreirinha, mas tive um
João Brito, por exemplo, que era um defesa central excelente, o Brandão, ponta de lança, conhecido aqui pelo Cartola, era um ponta de lança fantástico, com um Malheiro, uma velocidade, um extremo puro, uma velocidade fantástica, era muito fácil. Eu joguei depois com o Malheiro no Aliados de Loure dele, e jogar com o Malheiro era facílimo, pá, porque era só meter a bola lá. Era só meter a bola lá, porque ele aparecia, e depois cruzava, e depois alguém aparecia lá para finalizar. Já o Cartola, que também... O Cartola, o Cartola jogou no Aliados comigo. O Cartola era, sem ser muito alto, era um cabeceador fantástico, tinha um tempo de salto excelente. Mas aqui em Paços de Ferreira lembro-me de um Bandeirinha, de um Cerqueira, do Jorge Pingão, um jogador fabuloso, aquele que mais, o jogador que eu mais admirei no Paços de Ferreira, na verdade, porque quer como homem, quer como atleta, pela disponibilidade que tinha para o jogo, quer pelos golos que fazia, que foi o Daniel. Que foi um ponta de lança fantástico que tivemos aqui, entre outros, o Juvenal, que era um jogador bonito, um jogador elegante, um jogador que se calhar levasse o futebol mais a sério, podia ter sido um ponta de lança de outra dimensão. Joguei com o Dias era o Dias, ainda joguei com o Pimenta também, joguei com o Pimenta, muito embora o Pimenta já numa fase. Mas jogaste tu e o Dias na mesma equipa, era complicado, porque eram os dois macios, não é? E cheguei a ser eu, o Dias e o Edmundo Duarte, que também era um jogador. Um jogador. Pinto, não. O Ernesto era um médico de Paços, também tinha. Sim, Hélder Ernesto. Não joguei com ele. Não joguei. Edmilson, talvez. Mas aquele brasileiro. Joguei. Com o Edmilson ainda joguei. Mas o Dias era um excelente jogador. Só que saltava muito e depois eu não sei, eu sinceramente não sei, porque eu era escolhido normalmente para jogar. Evidentemente é porque o Ferreirinha sabia muito mais e sabe ainda hoje muito mais de futebol do que eu, e ele lá saberia os motivos. Eu penso que é uma coisa que me orgulha muito, foi na verdade ter jogado no Paços de Ferreira depois do meu passado no Friamundo, o que naquela altura as pessoas ainda havia. Tinha medo, cheguei a ter algum receio de não ser recebido com bons olhos. Mas também vieste de Fábio de Penafiel, não foi? Vim do Penafiel. Portanto, aquela coisa de certa forma, apagou um bocadinho o vir diretamente. Mas eu estava ligado a Friamundo, as pessoas sabiam, eu não sei. Isso. Aliás, eu não sou de Friamundo. Não nasci em Friamundo, não fui criado, eu só fui criado em Friamundo na casa dos meus avós nas férias, e foi por isso que comecei a jogar lá futebol. Mas muito embora tenho uma honra tremenda em pertencer à minha família da parte da minha mãe de Friamundo, uma terra de gente fantástica, uma terra de gente culta, uma terra de gente que sinceramente que me marcou muito a minha infância. Valoriza muito as pessoas que fazem bem pela terra. Exatamente, e valoriza, não há esquecimento. Eu penso, eu na altura fazia comparações que hoje tudo isso está ultrapassado, aliás, porque há uma aproximação muito grande e as pessoas hoje, os convívios existem de uma forma muito mais consistente do que existiam antigamente. Eu lembro na altura, porque era uma realidade. Paços de Ferreira era algo de grande no futebol, mas Friamundo tinha algo que para mim era de maior. Friamundo é uma terra de alma, uma terra de conhecimento, uma terra de convivência, uma terra de alegria, uma terra de paixões. E se calhar durante. E teria que haver uma explicação para isso. E eu penso que a explicação está aí. Hoje não, hoje são conceitos que estão perfeitamente ultrapassados. Sim, claro. Não há diferenças absolutamente nenhumas, mas na altura sentia-se. E quem estivesse de fora, eu que vivia na altura em São Mamede de Infesta, e depois mais tarde em Irmesinde, portanto estava de fora e tinha a possibilidade de ver de uma forma neutra como se vivia em Friamundo e como se vivia em Paços de Ferreira, e havia uma disparidade muito grande, não quer dizer e tive sempre amigos dos dois lados. Sim. E havia uma disparidade grande, não quer dizer que uma fosse melhor, outra fosse pior. Agora, havia na verdade características que existiam em Friamundo que não existiam em Paços de Ferreira, mas como digo, com a evolução tudo isso, hoje o bairrismo, mas sabes que há dimensão diferente. Exato. Mas hoje o bairrismo é uma nota que... Sim, mas o bairrismo transporta as comunidades para um conhecimento maior, para experiências
diferentes para tudo isso, e por isso Friamundo, até talvez por ser mais pequeno do que Paços de Ferreira, por estar até em termos, Friamundo era uma vila, Paços de Ferreira já era o concelho, foi sempre o concelho, se calhar por isso, uma questão de demonstração de não inferioridade, às vezes faziam com que houvesse, em certos aspectos, esse tal agigantamento. E nós muitas coisas vemos isso. Nós vamos continuar a falar com o Jorge Regadas, a conversa, isto aqui é como as cerejas, nunca mais para. Vamos fazer um pequeno intervalozinho, uma coisa de meio minuto, porque o nosso patrocinador em Portugal vai ter também o seu espaço e voltaremos daqui em instantes. De volta ao nosso sistema tático, de volta à minha conversa com o Jorge Regadas. Mais uma vez também informo que nos últimos 5, 10 minutos, se quiserem fazer perguntas ao Jorge Regadas, estejam à vontade, ele vai responder com todo o gosto. Mais uma vez também agradeço ao Johnny Portugal que nos patrocina desde o primeiro minuto. E agora vamos deixar um bocadinho o jogador. Já falámos bastante sobre o jogador. E vamos falar um bocadinho na carreira de treinador. Quase que apetece dizer, começaste em Friamundo e acabaste em Friamundo como jogador. E há aqui alguma informação que eu não sei se é correta, mas tu vais-me corrigir. A última época em Friamundo assumiste mesmo a condição de treinador-jogador, ou não? Ou não foi aí? Não. Conta lá. Quando eu começo a carreira como treinador, era jogador, o treinador era o Abílio Santana, as coisas não estavam a correr bem, eu tive uma lesão no tendão de Aquiles, tinha que ser operado para poder continuar a jogar, e eu entendi que não devia, que não queria ser operado, não fui, deixei de jogar, já não era jogador, e entretanto à saída do Abílio Santana, durante, penso que 2 jogos, o treinador, penso que foi o Bites, juntamente com talvez o Júlio Guerra, agora não me lembro bem, as coisas também não correram bem, e foi quando o presidente, na altura, Vieira da Silva, me convida para... Mas ainda foi na época que ainda era jogador, digamos. Foi na época em que eu ainda era jogador, exatamente. E a partir desse momento... Treinador-jogador, já não jogavas, mas pronto. Sim, muito embora eu na altura fiquei admiradíssimo, porque mais jovem... Na altura, 32? Teria 29 para 30. Quando deixaste de jogar futebol? Quando deixei de jogar, sim, muito cedo. E na altura fiquei admirado com o convite, porque eu sinceramente nunca perspectivei treinar, nunca tinha isso na minha mente, nunca tive na minha mente. Entretanto, já um ex-presidente que tive, uma pessoa que também que foi quem dimensionou na altura o crescimento de Friamundo, um presidente fantástico também, com uma visão e com uma forma de atuar cativante, que foi o Armando Teles de Menezes, que foi um presidente, que eu penso que foi ele, na verdade, que fez com que o Friamundo ainda hoje seja o clube que há. Foi um presidente fantástico, e é curioso que eu fui jogador com ele. E eu que nunca tinha pensado treinar e era jogador, e ele como meu presidente, ele um dia disse: mas Jorge, tu um dia vais ser treinador de futebol. Algo que nunca esteve sequer nas minhas ideias. E então o Vieira da Silva na altura convidou-me, eu aceitei, as coisas correram bem até ao fim dessa época, e depois dei continuidade. Mas é curioso que, salvo erro, tiveste 3 anos sempre, com muitas vitórias, 3 anos bons. Por no último ano fizeste, salvo erro, só 5 jogos, ou o que é que foi? Porque foste para o Moreirense? Ou do Friamundo foste para o Moreirense? Não. Saíste porque quiseste? Sei, não. Portanto, digamos que terei feito cerca de meia época no meu primeiro ano. Exatamente. No meu primeiro ano de treinador. 26, 30 jogos e depois 5. E depois faço 2 épocas seguidas, com excelentes classificações. Sim. 12 vitórias. E quando saio,
e depois saio, mas saio no início de uma época, portanto acabou a época, e saí. Eu penso que na altura, se não estou em erro, eu não sou muito de fixar nem datas, nem 91, 92. Eu penso que saio para Vila Real. Aqui Eu de deixo Moreirense não, e depois Vianense. não. Eu deixo ficar o Friamundo na segunda liga, e é quando é criada a segunda liga. Exato. E penso que vou para Vila Real. Tive na altura uma proposta muitíssimo grande. Isto, se não estou em erro, porque, sim. Porque também tenho passagens pelo Vianense, pelo Moreirense. Sim. Mas penso que na altura terá sido Vila Real, se não estou em erro. Mas em Friamundo as coisas correram efetivamente muitíssimo bem. E já que falei em 2 presidentes, tenho que falar num terceiro, porque no meu primeiro ano a começar como treinador, depois da meia época que tinha feito em Friamundo, eu lembro-me que temos 4 derrotas seguidas, já tinha todos os diretores contra mim, toda a massa associativa evidentemente contra mim, porque é perfeitamente normal, os resultados falam. E na altura o Vieira da Silva, que era o treinador, que era o presidente, disse: não, o Jorge não vai embora porque as coisas vão certamente melhorar. E o que é certo é que fizemos um campeonato depois fantástico, e tive a sorte do Vieira da Silva ter acreditado em mim, porque se me tem despedido naquela altura, podes ter a certeza que eu tinha desistido de ser treinador de futebol. Curiosamente, aconteceu contigo uma coisa que não é muito normal acontecer, que costuma ser santos da terra não fazem milagre, para todos os efeitos tu eras considerado como se fosse da terra. 3 anos à frente, e já no quarto quase, mas 3 anos, sempre com muitos jogos, muitas vitórias, isso também deu, se calhar, para solidificares um bocadinho aquela vontade de treinar, do treino, deram-te condições, e acabaste de dizer com um presidente que teve confiança em ti. Foi importante para tu solidificares os métodos que havias de utilizar quando passar a carreira? Sim, foi muito importante. Muito embora Armindo, eu considerei-me sempre um treinador diferente. E ainda hoje afirmo que ainda hoje sou, porque ainda treino. Já não treino como se fosse a minha profissão, não. Treino por questões de saúde. Amor pelo jogo. Não, e de saúde, fundamentalmente, porque é extremamente importante exatamente, saúde mental, porque é extremamente importante termos uma atividade. Mas eu fui sempre um treinador diferente, porque eu era um treinador de jogo, um treinador de domínio de balneário, um treinador focado essencialmente em gerir um plantel, em saber preparar o jogo sob o ponto de vista da escolha dos jogadores, porque nunca fui um treinador de treino. Eu ia dizer isso, sabes porquê? Porque nós conhecemos há muitos anos, eu vi-te jogar, vi-te treinar e acompanhei sempre, e somos amigos há muitos anos, e eu sempre disse, mas eu digo isso pessoalmente, e não é por estares aqui, porque há pessoas, amigos nossos, que são capazes de testemunhar isto que eu vou dizer. Eu sempre disse que eu gostaria de ver o Jorge Regadas, não precisava treinar, precisava de mexer na equipa na hora certa. Para mim, a tua melhor característica como treinador era a forma como lias o jogo e mexias na altura certa nas peças que tiravas e que metias. Essa para mim sempre foi a tua melhor característica. Não tão aquela vontade pelo treino, mas a vontade pelo jogo, pela forma como se lia o jogo. Tem alguma coisa de verdade nisto que eu estou a dizer? Não, tem, é tudo, isso é uma verdade completa, porque eu na verdade sempre me preocupei com, como disse, o domínio do balneário, o bem-estar dos jogadores. Aliás, para mim os jogadores são a coisa mais importante, a coisa mais bonita que há no futebol. Neste momento eu já não direi só quase a coisa mais bonita que há no futebol. Eu penso que é a única coisa bonita que há no futebol. São os jogadores. E então eu tive sempre a feia preocupação de escolher pessoas fantásticas para estarem ao meu lado, quer sob o ponto de vista do trabalho físico, quer sob o ponto de vista de pôr no treino as minhas ideias. Estive sempre muitíssimo bem acompanhado. E foi isso, pessoas da minha confiança, evidentemente, porque também cheguei a ter alguém que pensava que era da minha confiança, e eu ainda jovem treinador, e quando me apercebi que não eram
Puseste de lado. Comigo nunca há dúvidas, absolutamente nenhumas. Eu não consigo gerir um plantel ou uma equipa de trabalho com dúvidas. Se eu tiver dúvidas, tenho que as erradicar imediatamente. Foi sempre isso que fiz. Agora, sentia-me vocacionado, na verdade, para criar um bom ambiente, para que os meus jogadores se sentissem sempre motivados, e penso que muitas vezes, com muita sorte, porque a sorte é fundamental no jogo, mas também penso que sob o ponto de vista da leitura de jogo, que acho que tinha alguma qualidade que me proporcionou, na verdade, ter feito algumas épocas muito boas e com carreiras que eu tenho muito gosto. Qualidades. Ao ponto de, e os benfiquistas não se esquecem com certeza, que eras treinador do Gondomar e foste à Luz eliminar o Benfica para a Taça de Portugal. Isso é, nem todos os treinadores podem gabar disso, primeiro, porque o Gondomar na altura era uma equipa de salvar duas divisões inferiores, não era da segunda, era da terceira, não é? Exatamente. E tu foste eliminar o Benfica, não sei, não me lembro quem era o treinador do Benfica na altura, não sei se Josualdo Ferreira. Josualdo Ferreira. Isso aí deu-te uma notoriedade, nesse ano deu-te uma notoriedade grande e não foi aproveitada aí, porque é que falhou também aí para tu poderes também ter dado um salto, porque nesse ano foste muito falado, por os bons motivos. Sim, mas eu como te disse há bocado no início da conversa, eu optei sempre por estar onde me sentia bem e onde pensava que seria feliz. Eu cheguei a ter também convites de equipas da primeira divisão, abdiquei sempre delas, nunca foi um convite de uma equipa da primeira divisão para iniciar uma época, isso nunca tive convites de equipas da primeira divisão, nomeadamente o Passos de Ferreira, por exemplo, mas sempre quando as coisas estavam a correr mal e portanto isso nunca se proporcionou. Mas fundamentalmente porque a minha vontade é ser feliz, foi sempre ser feliz. Nunca tive preocupações sob o ponto de vista monetário. Aliás, foi esse aspecto que me fez abandonar, se calhar um bocadinho precocemente, o futebol profissional como treinador. Houve uma altura que eu disse, abdico de treinar equipas profissionais e tudo mexe com o aspecto monetário, não comigo, mas com aquilo que circula hoje à volta de futebol. E, portanto, voltando a esse jogo, tu me perguntaste do Benfica Gondomar. Curiosamente, eu durante a semana, no início da semana, como tu compreendes, uma equipa da dimensão de Gondomar e jogar ao Estádio da Luz, tivemos todos os dias, todos os jornais desportivos à volta do clube. À volta do clube. E o que é certo é que eu tive uma convicção, primeiro pela análise que fiz à equipa do Benfica, que estava na altura a passar um mau momento, depois transportei isso para a mentalidade das equipas portuguesas, quando foram as equipas maiores, quando defrontam uma equipa mais fraca, de um escalão inferior, e o nosso ainda de um escalão muito mais inferior, que normalmente durante a semana não tem os níveis de concentração, quer no treino, quer na responsabilidade que vão ter no jogo. Portanto, e vi ali fatores que me levaram a pensar que podia ganhar à Luz. E então tive a infelicidade de dizer aos jornalistas na altura que se ganhássemos ao Benfica, não faríamos nada de extraordinário. O que é certo é que quando chegámos à Luz, ganhámos o jogo 1-0, não foi? 1-0 e curiosamente, a minha conferência de imprensa, que eu na altura pensei, isto nunca mais vou sair de lá, demorou cerca de 2 minutos, porque eu senti uma contrariedade na grande maioria dos jornalistas que me fizeram uma ou duas perguntas, a insatisfação deles, quer dizer, a grande preocupação deles foi o Benfica ter sido eliminado e não se preocuparam valorizar a derrota e não valorizar a vitória. Exatamente. Portanto, foi uma coisa curtíssima. Vi alguns que se calhar até teriam vontade de outras coisas em relação a mim. E o que é certo é que aquilo que podia ter sido um jogo, muito embora para mim não fosse absolutamente nada preocupante, um jogo que daria para pelo menos meia dúzia de páginas, uma página em cada jornal, o que é certo é que nada disso se passou. Portanto, houve, na verdade, ali uma animosidade muito grande em relação ao feito que fundamentalmente os meus jogadores conseguiram.
Evidentemente que eu também tive participação, quer na escolha da equipa, porque mudei totalmente a equipa em relação aos jogos que fazíamos no campeonato, porque tive a felicidade também de conseguir adivinhar, à exceção de um jogador que pensei que o Mão Torres na altura iria jogar a titular e não jogou, mas do resto adivinhei, consegui prever toda a equipa do Benfica, e a partir daí tornou-se fácil, e aconteceu aquilo que eu previa, um mau momento do Benfica, pouca preocupação dos jogadores em dar a volta, e quando chegaram a uma certa altura já era muito tarde, e não é por acaso que nesse jogo, nos últimos 5 minutos, o Gondomar falha 2 oportunidades de golo, que a vitória ainda poderia ser maior do que aquela que foi. Voltaste várias vezes a Friamundo, digamos, eras quase considerado o mesmo salvador das horas más. Cada vez que o Friamundo estava à rasca, só se lembrava dos Jorge Regadas. Parecia quase os milagreiros noutros tempos, que também havia só para salvar. Num desses anos, eu sei que estiveste, várias vezes falou que os Jorge Regadas me ia treinar o Passos de Ferreira, várias vezes. E eu tenho uma carreira também de 35 anos de jornalismo e acompanhei muitas vezes isso. Mas houve um ano que estiveste mesmo, que eu lembro-me muito, estiveste muito forte de me treinar o Passos de Ferreira. Salvo erro, até foi o Hernani Silva na altura que foi falar contigo. Corrigir-me se eu estiver enganado. Conta essa história que também é capaz de ser interessante. Estavas no Friamundo, é diferente na altura. Sim. Vir do Friamundo para o Passos como treinador ainda é complicado. Sim, mas eu na altura estava no Friamundo. Aliás, houve mais que um ano que eu fui convidado para treinar o Passos de Ferreira, mas especificamente falando nesse, e é aquele que eu memorizo melhor. O Sr. Hernani Silva, juntamente com outro diretor, que eu sinceramente já não me lembro do nome, foram conversar comigo a Irmesinde, aliás, a um café de um também amigo nosso, penso que chegaste a conhecer, o Raul do Babilónia, no café do Raul do Babilónia, tivemos a conversar de manhã, e então combinámos para eu, à meia-noite, estar no estádio de Passos de Ferreira para conversarmos, já com toda a direção. Isso aconteceu. Eu sinceramente, saí da reunião como treinador de Passos, não assinando, evidentemente, sim, mas palavra de um lado e com esse compromisso. E depois aconteceram situações que eu penso que não é importante falar, até porque neste momento isto tem um bocadinho a ver com política, e neste momento estamos em vésperas, quase vésperas de eleições, portanto não é muito conveniente falar. O que é certo é que segurou essa oportunidade, ainda bem, porque eu continuei a ser feliz no Friamundo. O Passos de Ferreira, não fui eu o treinador, tiveram que escolher outro, porque houve efetivamente uma obrigatoriedade de que o Jorge Regadas não viesse para Passos de Ferreira. Por banda do Friamundo? Ou por gente aqui de Passos? Não. Por gente que não via com bons olhos visto Friamundo para aqui. Exatamente, pronto. Mas que não tem, mas que sinceramente, por pessoas que... Claro. Eu costumo dizer, a política tem muita influência, pronto, e não gostava sequer de falar nesse assunto, até porque iríamos levantar aqui situações que eu penso que não são importantes. Já estão ultrapassadas. Aquilo que é importante é que todos nós nos consigamos dar bem uns com os outros, isso é que é fundamental, e eu nunca fui rancoroso, portanto não ganhei rancor a absolutamente ninguém. Sei que na altura tinha efetivamente prazer de vir treinar o Passos de Ferreira, porque, contrariamente àquilo que pensam não ser possível, há a possibilidade de se gostar de 2 clubes, Friamundo e Passos de Ferreira. E eu só gosto de 2 clubes, que é o Friamundo e Passos de Ferreira. Evidentemente que a minha ligação, digamos, a minha ligação mais espiritual está mais ligada ao Friamundo, na verdade, tem que estar, e eu não abdico disso, e é com todo o prazer que o digo. Mas a minha ligação profissional, de ter sido bem tratado, da paciência que tiveram comigo, que eu fui um jogador difícil, o meu comportamento não era, se calhar não era o exemplar para um jogador de futebol naquela altura, só que na altura, como vocês se lembrarão, problemas familiares, depois pós 25 de Abril, do meu pai, do meu falecido pai, tudo isso, portanto
Havia alguma estabilidade. Entrei por caminhos um Claro, bocadinho alguma estabilidade. contrários Exato. àquilo que um jogador de futebol, e a forma como Passos de Ferreira sempre me defendeu, sempre me tratou bem. E eu sinceramente eu tenho, e vou ser repetitivo, mas tenho que dizer, o doutor Moreira Lobo foi na verdade um homem que marcou a minha carreira de futebol, e marcou-me em termos de convicção, em termos de seriedade no futebol. Foi um homem que eu tentei, na verdade, seguir alguns dos exemplos que ele me deu. Quando se fala do Dr. Moreira Lobo, digamos que é quase que daqueles que os clubes mereciam por uma estátua, porque foi um presidente que, quer pelo trabalho que fez nas camadas jovens, foi talvez das pessoas que melhor e mais investiu nas camadas jovens, que respeitou sempre as camadas jovens do clube muito, e que deu sempre uma seriedade, e dá uma imagem, quando se fala de Moreira Lobo, dá uma imagem do clube bastante grande. É um homem marcante. É um homem marcante. Efetivamente, É um homem marcante, é sim, senhora. E nós também vamos já marcar novamente, continuar a conversa, vamos fazer mais um pequeno intervalo, uma coisa breve, de meio minuto, e voltaremos já para finalizar esta nossa conversa de hoje. Entramos então na nossa reta final da conversa de hoje, com o meu convidado ilustre, amigo e ex-jogador e atual treinador ainda de futebol, Jorge Regadas. Mais uma vez também agradeço a João em Portugal por nos continuar a acompanhar nesta nossa missão de trazermos pessoas ilustres para falarmos aqui durante uma hora. Uma conversa, como podem ver, sem polémicas, uma conversa para conhecer as pessoas, para dar a oportunidade às pessoas também de se mostrarem, de contarem histórias engraçadas da vida desportiva delas. E eu entrava nesta parte final, salvo erro, salvo a minha busca. Foste treinador dos Chaves, muito pouco tempo, pá, um jogo, coisa assim parecida, assim, uma coisa quase leve, porque tiveste um convite, não sei se foi isso, um convite do Cluj. Que passo é esse, ou como é que se passa essa transição de treinador de futebol para coordenador técnico de um clube romeno, na altura com muito prestígio que tinha, e tem, mas na altura, na moda de cima do Cluj? Sim, mas não foi dessa forma. Há uma ligação Cluj-Chaves, mas ao contrário. Eu treino, na verdade... Ainda bem a Friamundo, exatamente. Eu treino... Claro, eu assino pelo Desportivo de Chaves, e havia alguns pormenores que eu queria que a equipa, que fossem implementados na equipa, em termos de organização, em termos de condições, tudo isso, e o meu presidente, tive uma conversa com ele, fiz-lhe ver tudo aquilo que pretendia, e ele na altura prometeu-me que sim senhor, ao mister, tudo será conseguido, irei fazer tudo isso, até a nível da aquisição de jogadores. O que é certo é que não fizemos um jogo só, e ele não cumpriu com o que me tinha dito, e eu por isso simplesmente cumprimentei e vim-me embora, porque fui sempre assim, foi sempre a minha maneira de ser, porque é uma coisa que eu faço. Eu despedido durante a minha carreira de 32, 33 anos, fui despedido 2 vezes. Vir embora, já vim mais vezes, mas sempre por vontade minha, porque eu não faço favores a ninguém. No futebol. O futebol não é uma profissão de favores. O futebol é algo tão sério, que tem que se levar com rigor, com verdade, que eu não permito, sinceramente, que esses princípios não estejam incutidos nas equipas que eu treino. Entretanto, passado 1 ano, 2, sou convidado para trabalhar no Cluj. Tinha um contrato na altura de 4 anos como diretor do departamento de scouting. Evidentemente que tinha que ser diretor, porque só havia uma pessoa no departamento de scouting, que era eu é que fazia tudo. Um trabalho cansativo, mas que
felizmente. Mas eu sei que tinhas muito deu. prestígio nesse clube, eu sei disso. Sim, tinha, e porque o trabalho foi positivo, e é quando recebo um convite para ir treinar o Desportivo de Chaves, já com o atual dono do Chaves, pai do presidente, que é o Sr. Francisco, exatamente. Sr. Francisco, que me convida e que me... Eu na altura não queria, sinceramente, mas a amizade que tinha por ele, o prestígio do Desportivo de Chaves, depois também tinha algum cansaço, porque eu fazia muitas viagens, eu 15 em 15 dias tinha que viajar normalmente para a América do Sul, portanto era um bocadinho cansativo, e aceitei esse projeto que ele me propôs de 4 anos, também no Desportivo de Chaves. Eu nunca fui homem de precisar de assinar contratos. Para mim a palavra foi sempre mais aquilo que é importante. E o que é certo é que perto do fim do campeonato eu faço uma recuperação. Eu quando digo eu como técnico, mas os jogadores é que foram aquilo que foram mais importantes. Fazemos uma recuperação fantástica. Não íamos conseguir atingir o primeiro lugar, porque na altura o Varzim tinha uma equipa muito boa, treinada pelo falecido Dito, e o Varzim não perdeu os pontos suficientes para nós os podermos alcançar, e faltavam 2 jogos para acabar, e o diretor desportivo de Chaves, por sinal genro do presidente, disse-me que teria que usar alguns jogadores, que era já a pensar na próxima época, e eu nem sequer lhe dei satisfação nenhuma em termos dos meus argumentos. Cumprimentei, peguei nas malas, meti no carro e vim para casa. Portanto, foi a minha saída dos Chaves, foi assim extemporânea. Os 4 anos ficaram por fazer, mas a minha consciência disse-me que ter um diretor desportivo a querer imiscuir-se no meu trabalho comigo nunca funcionava. Mas essa experiência de coordenação, de scouting do Cluj foi aliciante para ti? Como é que analisas também essa fase? É um trabalho aliciante, porque quem tem essa posição que eu tinha é de muita responsabilidade. A escolha dos jogadores, o fazer um plantel, o criar um grupo de trabalho é aquilo que é mais importante para que as coisas corram bem. E a gama de conhecimentos que eu tinha, fundamentalmente até de jogadores portugueses ou estrangeiros, mas a jogar em Portugal, era muito grande. O futebol na Roménia, com todo o valor que tem, mas é inferior ao futebol praticado aqui em Portugal. Portanto, as escolhas que eu fiz foram certas, correram bem. O Cluj foi à Liga dos Campeões pela primeira vez, como se devem lembrar, e comecei a sentir também e isso teve influência na minha saída do Cluj. Foi quando um dia eu tive que ir ver um jogador que jogava na 2ª divisão francesa, no Dijon, e o meu diretor desportivo queria a toda a força que eu desse o aval para que esses jogadores viessem para o Cluj. O que é certo é que eu tive que ir 6 vezes à França vê-lo, e a última vez que fiz um relatório já não fiz para ele, fiz diretamente para o dono do clube, em que disse que seria a última vez, porque essa pessoa chegou-me a dizer: Jorge, a contratação deste jogador vale 1 milhão de euros para mim, e você sabe que eu não quero ganhar sozinho. A partir desse momento eu desinteressei-me. Foi algo que me fez, na verdade, também ter vontade para aceitar o convite que tive dos Chaves. Isto foi só uma pequena amostra, isto já há muitos anos, da forma, e estamos a falar da Roménia, mas aquilo que se passa na Roménia passa-se infelizmente em Portugal. E é essa parte que eu vou deixar para o fim, porque ainda te queria fazer uma pergunta e queria terminar precisamente dessa maneira, mas antes disso queria te fazer uma pergunta. Fizeste uma pausa entre cerca de 2018 e 2021, uma pausa como treino. O que é que fez voltar ao ativo? Já disseste um bocadinho. Foi o gosto pelo jogo? É a vontade de estar ativo em alguma coisa? Foi, evidentemente teve a ver com ter uma atividade, mas fundamentalmente naquilo que eu gosto. Eu gosto da convivência com os jogadores. Os jogadores para mim são uma coisa fantástica, mesmo os maus dão-me ensinamentos fantásticos, preparam-me melhor para a vida. Os jogadores deram-me
antes de eu ter as minhas filhas, enquanto elas eram jovens, eu aprendi muito com os jogadores, mesmo com os maus, para lhes saber transmitir a elas aquilo que alguns conceitos de vida que elas deviam seguir. Portanto, eu senti-me sempre apaixonado pela relação com o jogador de futebol. E depois também a dificuldade, a obrigatoriedade que um treinador tem que ter em termos de perceber o jogo, de ler o jogo, de ser criativo, de fazer aquilo que hoje, por exemplo, não se faz. Hoje, aliás, nós vemos as alterações, normalmente o futebol está de tal maneira mecanizado e os aspectos táticos são de tal forma importante que vamos vendo a perda de criatividade e quando se perde criatividade, o que é que vai originar? Vai originar, se estamos a perder um jogo, vamos tirar um médio para meter outro médio, vamos tirar um avançado para meter outro avançado, não há algo que faça aquilo que existia antigamente, que era mudar radicalmente o jogo, mudar, confundir, atrapalhar o adversário, fazer com que o nosso colega que está do outro lado não perceba aquilo que nós queremos fazer. Isso são aspectos importantes que eu tinha saudades disso, ainda hoje tenho, e pronto, e se calhar porque eu achava, e ainda hoje, isto sem qualquer tipo de vaidade, mas eu penso que nisso que era bom. Penso que isso que era, na verdade, o fator mais importante para eu ter tido desempenhos, que eu penso que foram desempenhos altamente positivos, porque para mim, tanto é positivo salvar uma equipa da descida de divisão, como é positivo ser campeão nacional, por exemplo, porque o grau de dificuldade muitas vezes e o trabalho que temos que desenvolver para salvar uma equipa, pelas condições que temos, pelos plantéis que temos, salvar uma equipa da descida de divisão é um feito histórico muitas vezes, só que não é tão valorizado. Olha, antes eu tenho aqui já um abraço e uma pergunta para te fazer. E até se calhar vou passar para aí pelo seguinte, porque a pergunta que fazem era a forma como eu queria acabar a conversa contigo. Para já, um abraço do Joaquim Jorge, um abraço, diz ele, um abraço a uma pessoa que muito admiro, Joaquim Jorge, que nós conhecemos, meu colega, e que te lidaste muitas vezes, porque fazia também Fremundo na parte do jornalismo. E depois, o José Silva diz aqui, boa noite, Jorge Regadas treinou no tempo do futebol amor à camisola e no atual futebol negócio. Como viveu esta transformação e o que é que acha dela? Como é que tu achas esta transformação do futebol? Se calhar é aquilo que te fez deixar o futebol profissional. Era aí que eu queria acabar. Como é que tu entendes o futebol de hoje em dia? Esta cumplicidade de empresários, de esquemas de futebol. Qual é a tua visão sobre isso? Eu sei que tens uma visão muito sui generis, muito tua própria sobre isso. Eu tenho, além de ter uma visão, tenho conhecimento. Passaste por isso também. Porque passei por isso, porque eu, há cerca de 3 anos, escrevi uma carta para a Procuradoria-Geral da República, assinada, não anónima, a denunciar alguns factos e a solicitar que fizessem investigação sobre muitos clubes. Mas com conhecimento de factos. É, na verdade, inaceitável, e isso fez-me abandonar. Aliás, eu lembro perfeitamente de ter dito a pessoas muito, muito queridas, eu disse, a partir deste momento nunca mais treinarei futebol profissional. E porque a interligação por interesses económicos entre diretores desportivos, alguns presidentes e agentes de futebol são tudo aquilo que contraria o que deve ser a essência do futebol. É lamentável, porque isso existe. Existe longe, existe perto, existe, eu não vou dizer em todos, porque não tenho conhecimento para isso, mas na grande maioria dos clubes, aquilo que se faz hoje, eu peço desculpa pelas palavras, mas é efetivamente uma pouca vergonha. Eu, na altura, e continuo a dizer o mesmo, quando fiz essa não é uma queixa, digamos, foi uma chamada, um alerta para a Procuradoria-Geral da República, eu disse que era muito simples.
Porque o dinheiro não fala, mas o dinheiro circula. Eu disse, E agora estamos a ver isso. vão ver contas de diretores desportivos, quanto ganham, quanto é que têm, vejam o que eles têm, vejam com quem eles convivem, vejam as contratações, vejam para onde vai o dinheiro que ganham, vejam se depois, se passado algum tempo... Enfim, é uma panóplia de situações que são uma autêntica, sinceramente, é uma autêntica vergonha aquilo que se passa. Eu falo no futebol português, em termos de prova só tenho aquilo que se passou comigo na Roménia, que contei há bocado, mas no futebol português é lamentável aquilo que se faz. E muito mais lamentável é quando há presidentes também imbuídos nesse tipo de negociatas. E não é por acaso que nós vamos vendo, todos os dias vamos vendo tudo o que se está a passar, mas atenção, eu tenho a certeza absoluta que há pessoas que pensam que são intocáveis, e aquelas que pensam que são intocáveis são de clubes mais pequenos. Eu estou completamente convicto que também vai chegar a hora deles. Pois é, que isto aqui está a ser uma razia, digamos, estão quase a passar. É claro que por vezes vai-se buscar o mais mediático, os Portos, os Benficas, os Sportings, os mais mediáticos, e alguns se estão a esconder um bocado na sombra. Também dizes tu que chegará a hora deles. Chega, certamente que chegará. Dá-me assim uma medida para que isto acabasse no futebol português. E para transpor o futebol português para um nível superior, porque no jogo em si, o jogo já muitas vezes o tem, os jogadores, é como tu dizes, os jogadores estão lá, têm qualidade, os jogadores portugueses têm grande qualidade, os treinadores portugueses têm grande qualidade, e há esta promiscuidade que anda à volta dos jogadores e dos treinadores, que faz com que Portugal... Nós temos, Armindo, dos melhores jogadores do mundo. Não temos em quantidade, porque somos um país pequeno, mas em termos de qualidade temos os melhores jogadores do mundo. Eu faço uma pergunta. Qual a necessidade de um diretor desportivo? Um diretor que é ele que decide normalmente as contratações que se fazem. Eu pergunto, qual a necessidade? Quando existe um treinador, e olha, eu lembro-me de um treinador porque eu tive uma admiração tremenda dos homens mais sérios que eu conheci no futebol, um homem contra todo esse tipo de negociata chamado Vítor Oliveira. Eu tinha muitas conversas com ele, normalmente no verão encontrava muito com ele na Lavra, fazíamos algumas caminhadas juntas. Aliás, ele disse-me, Jorge, vou-te dizer hoje uma coisa, estávamos a última vinda dele para Passos de Ferreira, a caminhar os dois, ele disse, vou-te dizer uma coisa, fui convidado pelo Portimonense, fui convidado pelo Passos de Ferreira, mais dinheiro no Portimonense, diz ele, pá, mas algo me diz, eu vou treinar o Passos de Ferreira, estou-te a dizer a ti em primeiro lugar. Foi essa a conversa, das últimas conversas que tivemos. Eu pergunto isto, se temos um treinador, se temos diretores, eu estou a falar em diretores dos clubes, não estou a falar em diretores profissionais, diretores dos clubes que sabem também o que é o futebol, para que é que nós precisamos? Eu faço esta pergunta, Passos de Ferreira precisa de ter alguém pago. Eu quando falo Passos de Ferreira, não é Passos de Ferreira explicitamente este clube, não tem nada a ver com isso. Todos os Passos de Ferreira, todos os clubes não têm gente capaz e que de uma forma gratuita, por amor ao clube, está predisposto para saber escolher jogadores, para saber ver, para tudo isso. Não. Os diretores desportivos aparecem no futebol, quando começam a ser eles a definir as contratações, aparecem no futebol precisamente para haver a possibilidade das negociatas com a grande maioria dos agentes de futebol. E todos nós sabemos que... Eu estou perfeitamente à vontade para dizer isso, porque eu tenho uma experiência, e devo dizer que tenho uma empresa, mas ligada ao scouting só. Se me pedem informações dos jogadores, eu forneço-as. Eu não, alguém que trabalha para mim, que as fornece. Agenciamento de jogadores nunca quererei, pelo menos enquanto for treinador de futebol, a minha ideia nunca será essa. Mas aquilo que eu penso é o seguinte, um diretor desportivo não pode andar em negociatas com agentes de futebol.
Isso é coisa pior que pode haver. Nós estamos a fazer do jogador algo que não tem nada a ver com ele. O jogador é feito para jogar. Eu inclusivamente penso que para que é necessário o agente de futebol? Sim, senhor, para retirar ao jogador a preocupação de ter que estar a ouvir clubes, tudo isso, tudo bem. Mas diga-me uma coisa, ganham-se milhões nesta profissão. E o futebol? Esses milhões que ganham agentes de futebol, que ganham diretores desportivos, que ganham alguns presidentes, não seriam tão úteis em aplicá-los na formação dos clubes, pá, que é aquilo que é o futebol, na organização, na estrutura de trabalho, tudo isso. No incentivo de vigente ao estádio, porque temos noutros países isso é que seria a verdadeira essência, e é a verdadeira essência do futebol. Mas infelizmente o futebol hoje é um negócio, e a partir do momento que eu me apercebi, sinceramente, que o futebol era um negócio e que deixavam, e que inclusivamente isso fez com que os treinadores começassem a perder alguma... como é que eu vou dizer, algum poder até na feitura dos plantéis. A partir desse momento eu decidi que nunca mais seria treinador de futebol profissional. E se calhar vamos acabar, e claro, não, vamos certeza acabar também, porque falaste em plantéis, falaste em criação de plantéis, em jogadores. O Joaquim Jorge pergunta aqui para terminarmos, se tivesses de construir um plantel e se tivesses poucos recursos, quais são para ti as posições que consideras nucleares numa equipa? Para acabarmos a falar de futebol. Uma equipa com poucos recursos, um excelente guarda-redes, 2 bons centrais e 2 laterais razoáveis, até para o fraco, mas que saibam defender sem preocupações atacantes. 3 homens, eu gosto muito de jogar em 4-3-3, com muita velocidade, um homem da área, o antigo ponta de lança, que hoje existe pouco, e no meio-campo alguém que trabalhasse muito, porque se desse aos homens do meio-campo muita qualidade, logicamente que o orçamento do clube não chegaria para tal. Foi assim uma hora passada muito rápido. Quando a conversa é assim, o tempo passa rápido. Agradecemos aos nossos espectadores que nos acompanharam nesta hora com uma conversa tão agradável com o Jorge Regadas. Agradecemos mais uma vez à Johnny Portugal que nos patrocina este programa. Voltaremos daqui também cerca de 15 dias com mais uma figura ilustre que já está na manga, falta-nos confirmação só. E resta-me agradecer a Jorge Regadas por ter estado aqui comigo nesta hora. Com certeza que as pessoas ficaram maravilhadas, porque contar histórias sobre futebol é sempre agradável, ainda por cima de pessoas que a gente gosta e pessoas da terra. Por isso, obrigado, Jorge. Continuaremos a ver-nos por aí como os outros, não é? Exato. E eu gostava também de agradecer a oportunidade que me deste de estar aqui a partilharmos este bocadinho, e aproveito para desejar as maiores felicidades aos tais 2 clubes que eu gosto, quer o Friamundo, quer o Passos de Ferreira. Terminamos assim este sistema tático. Voltaremos hoje a 15 dias. A todos um grande abraço.